Paula, e também, né, ainda nesse sentido, um diretor do Fundo Monetário Internacional, chefe de missão, inclusive, para os Estados Unidos, acredita que até seja viável a adoção de uma outra moeda substituindo o dólar no comércio internacional. No entanto, seria uma proposta que demandaria muito investimento e aceitação para ser implementada. Segundo ele, a predominância do dólar no comércio internacional foi determinada pelo próprio mercado e é muito difícil se afastar desse ecossistema porque tem que se criar muitas estruturas de apoio para se afastar. Essa discussão, Paula, ainda está bastante latente e a gente vai vendo, né, muitas pessoas, muitos analistas falando e até mesmo resgatando conversas, resgatando entrevistas. Eu vi hoje pela manhã um resgate ali de uma entrevista do próprio ex-presidente americano Donald Trump, quando ele estava falando justamente sobre essa tentativa da China de crescer no cenário geopolítico e adotar o yuan como uma moeda mais forte e enfraquecer o dólar, evidentemente. Ele falou que os Estados Unidos, na época em que ele deu essa entrevista, os Estados Unidos já tinha perdido relações com o Irã, estava perdendo relações fortes com o Brasil, com a Colômbia, também com a China, com a Rússia, ainda obviamente não estava tendo toda aquela situação de guerra, que a Rússia já estando fora das parcerias comerciais, mas ele citou grandes países, né, na economia global, citando a Europa também um pouco mais desalinhada com os Estados Unidos, tentando fazer o enfraquecimento do dólar. E uma frase que o ex-presidente Donald Trump citou me chamou muita atenção, que ele falou que nesse momento, né, num momento onde as economias são muito desenvolvidas e existe toda uma situação de guerra comercial, quando você tem uma moeda enfraquecida, como poderia acontecer com o dólar, e estaria em curso uma tentativa de enfraquecimento do dólar, seria como perder uma guerra mundial. Então, os Estados Unidos deveriam ficar muito atentos a toda essa movimentação chinesa e do Oriente, né, juntamente com Rússia e a China, para que o dólar não ficasse enfraquecido, porque se o dólar perdesse essa capacidade de ser a moeda transacional em todo o mundo, isso seria relativo a perder uma guerra mundial, o que poderia sinalizar uma derrocada dos Estados Unidos em termos econômicos e geopolíticos também. Então, assim, Donald Trump, que saiu do poder lá em 2020, né, o último ano dele como presidente foi em 2020, já tinha essa percepção de que alguns países estavam buscando enfraquecer o dólar para ganhar o protagonismo e tirar a hegemonia do dólar na transação comercial. Então, fica essa reflexão, né? Tem gente que pode gostar ou não gostar do Donald Trump e também das ações dele enquanto presidente, mas foi uma visão dele enquanto presidente dos Estados Unidos, tentando consertar ou pelo menos antecipar uma possível queda do dólar no cenário internacional. Felipe, eu estou olhando aqui, inclusive, 2 artigos de sites americanos, né? Um deles do da Fox, depois o outro da CNN, e os dois, né, já começam a repercutir exatamente, trazendo, né, a visão ali da preocupação americana sobre este assunto. O artigo aqui exibido, na verdade, é um resumo de uma série que foi exibida pela Fox News, né? A gente sabe, a Fox News ali, né, muito mais até alinhada ao discurso de Donald Trump, ela traz ali nesse tom falando que isso sugere, na verdade, seria uma queda muito catastrófica, inclusive para os Estados Unidos, por dólar americano perder, né, essa posição de moeda aí única nessas transações comerciais, globalmente falando, e diz que essa queda catastrófica do dólar não era apenas ali, na visão deles, né, isso ainda é possível, é iminente, segundo traz esse artigo. E um outro, né, a própria CNN também transmitiu recentemente uma reportagem já repercutindo, né, essa possibilidade da China conseguir ir fazendo essa movimentação, até porque esse movimento, né, de transação com a moeda chinesa tem acontecido desde a última reunião com
Xi Jinping e Vladimir Putin ali, muitos alinhados em fortalecer a moeda chinesa nas transações. Lembrando que a Rússia está sofrendo muito com as sanções do lado do Ocidente, mas está muito alinhada principalmente em continuar fazendo ali as negociações com a China com essa possibilidade. E aí, sim, né, os Estados Unidos já começaram a levantar esses questionamentos. A CNN diz também ali, né, nessa reportagem, que os Estados Unidos vão enfrentar um ajuste de contas como nunca antes. E se o domínio do dólar na economia global cair significativamente, isso realmente pode ser algo com uma imagem irreversível para o poder hegemônico americano. Pois é, Paula, é uma situação que ainda vai dar bastante o que falar, a gente ainda tem que monitorar bastante, principalmente pelo fato que a gente está vendo o dólar perder seu valor, principalmente na cesta de moeda. Quando a gente fala aqui no Brasil, né, o dólar tem caído bastante na cotação em frente ao real, o real tem se valorizado, inclusive chegou a próximo ali os R$ 4,90, mas não só no Brasil, a gente percebe que a cesta de moedas que tem a sua comparação com o dólar, o DXY, segue em queda também, e até mesmo algumas projeções de analistas têm dito que o próprio euro, que chegou a perder sua paridade com o dólar, né, chegou a cair ali para cerca de 90 centavos o dólar, o euro está ganhando também valor frente ao dólar nos últimos tempos, e existem projeções até de que o euro pode chegar a $1,15, na verdade €1,15, €1,12 para cada dólar, ou seja, se valorizando um pouco mais. Então, essa percepção do dólar, também com todas as questões econômicas envolvendo o mundo todo, isso precisa ficar no radar. E tem um outro fato importante também, que com a questão econômica nos Estados Unidos, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre os grandes bancos, sobre cenário inflacionário, sobre cenário de juros nos Estados Unidos. Quando a economia começa a entrar numa decadência ou numa recessão, mesmo que leve, as pessoas começam a se movimentar para tentar dar injeção de liquidez ou dar injeção de dinheiro ou tentar quebrar com o status que está sendo colocado. Inclusive, eu li alguns analistas e tenho conversado com algumas pessoas que entendem do assunto, e eles dizem o seguinte, que quando a economia americana começa a entrar em recessão ou dar sinais de recessão, os Estados Unidos precisam fazer movimentos muitas vezes bruscos para trazer de volta o seu protagonismo, e aí entra no radar até mesmo a guerra, né, Paula? Que a gente sabe que é um instrumento dos Estados Unidos para trazer de volta o seu protagonismo, a sua hegemonia, e isso não está descartado, pelo menos num ambiente recessivo como o que está sendo colocado agora para a economia americana. Então muita gente já está falando, olha, se os Estados Unidos entrarem numa recessão um pouco mais forte, é muito possível que haja algum movimento de guerra, até mesmo para fortalecer instituições, fortalecer a indústria bélica americana, voltar os juros para o patamar normal, voltar a inflação para o patamar normal, ou seja, para reorganizar a economia americana, uma guerra não estaria descartada, segundo esses analistas que eu tenho ouvido. Vamos ver, né, Felipe? Eu queria só entender um pouco mais a visão agora de Warren Buffett, né, depois desse tema. Ele que defende a tese nunca aposte contra a América, né, em si, né, principalmente nunca aposte contra os Estados Unidos, apesar de ter feito um movimento de aumentar a sua posição em ações de países asiáticos, especificamente Japão. Tudo bem, Japão é mais alinhado ali exatamente com os Estados Unidos, mas queria entender depois, né, não consegui achar em nenhum artigo ainda a opinião de Warren Buffett após essas falas, né, dos últimos dias, não só a questão do Lula, claro, mas essa força, principalmente da moeda aí americana, tentando quebrar essa hegemonia da moeda norte-americana.